Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez. Louvar a Deus pela vida da Maria, né? Maria Damasceno? Gilmara Damasceno. Deus abençoe aos pastores, os pastores locais. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Bia, né? Através dela. Deus seja louvado. Eu congrego no Brasil para Cristo, lá do Parque Bitaru. Fica lá entre o cemitério. Congrego ali. Quem achou a palavra de Deus diz amém. Amém. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ele: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Meus irmãos, eu tenho um canal no YouTube, é por isso que eu gravo assim. Eu jogo lá uns pedaços. E o vídeo todo, tá bom? É Evangelista Alexandre Silva. Meus irmãos, o texto é bem conhecido da igreja. Todo mundo conhece o texto de cor e salteado. Só que tem uns detalhes aqui dentro desse texto que, se nós lermos, a gente não vai prestar atenção. Agora, quando nós medita, aí sim a gente consegue ver alguns detalhes que eu lendo eu não consigo perceber. Por isso que quando o pregador ele vai ler sobre um texto que é bem conhecido, tem gente que faz pouco caso e pensa, de novo? Se alguém vier pregar sobre o cego de Jericó, alguém vai falar, eu já conheço tudo. Só que quando você medita, Deus te mostra as coisas que você vai falar assim, peraí, é a mesma Bíblia que eu estou lendo? Porque quem medita, recebe mais coisas daquele que lê. Se você só lê, passa desapercebido muita coisa para aquele que vai meditar. Quando você medita, você então começa a ter algumas revelações da parte de Deus. Uma vírgula, um ponto, uma palavra que você nem imaginava, Deus te mostra e te dá uma mensagem poderosa. Abrindo um parênteses aqui, Deus não nos manda ler, Deus manda meditar. A Bíblia começa dizendo que Jesus, ele chega numa cidade chamada Tiberíades. Quando Jesus chega na cidade, um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, vai até Jesus, se prostra aos teus pés e diz, vai até na minha casa, coloca a mão sobre a minha filha e ela viverá. Eu costumo dizer dentro desse texto que quando Jesus se levanta para ir até a casa de Jairo, algo inesperado vai acontecer. Uma história dentro da história vai acontecer. Só que a Bíblia vai dizer que, enquanto Jesus está indo até a casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que uma certa mulher, que havia 12 anos, que sofria de uma hemorragia. O que me chama a atenção é que quem sofria de uma hemorragia ou de um fluxo de sangue, não poderia viver como as outras mulheres que não estavam nesse período viviam.
O que essa mulher está passando é muito mais do que o que nós estamos lendo aqui hoje. O que essa mulher está sofrendo é muito mais do que nós estamos lendo aqui. Segundo a Bíblia, em Levítico capítulo 15, a gente vai aprender o que essa mulher realmente está vivendo. A gente vai aprender qual é a real situação dessa mulher. E aonde aprendemos? Levítico capítulo 15. Não é só isso aqui. Há uma mulher que havia 12 anos disse, se eu tocar, vou ser curada. Não é só isso aqui não. Tem muito mais por trás do que só isso aqui que nós lemos. E para nós aprender os detalhes, nós temos que ir para Levítico 15. Em Levítico 15, do seu versículo 19 até o 31, vai mostrar uma lei cerimonial para uma mulher que sofresse de um fluxo de sangue. Quem vai dar essa lei para Moisés é o próprio Deus. Deus vai dizer para Moisés, Moisés, essa é a lei para todo homem e toda mulher que estiver em um fluxo. O homem é diferente, é sobre o sêmen. A mulher é sobre o fluxo de sangue. E nessa lei que Deus vai dar para Moisés, a lei era essa. Toda mulher que estiver nesse período do fluxo de sangue ou da menstruação, ela é considerada imunda. Em Levítico capítulo 15, essa mulher, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ser tocada, ela não podia sentar em algum lugar. Se ela sentasse nesse banco, esse banco se tornaria impuro. E se alguém sentasse no banco que ela sentasse, também ficava imundo. Essa mulher, aonde ela deitasse, o lugar que ela deitava, ficava imundo. Segundo a lei que Deus dá para Moisés, no capítulo 15 de Levítico, capítulo 15, verso 31, ela teria que ficar separada. Está escrito, assim separareis os filhos de Israel, para que não contaminem o meu tabernáculo. Era uma questão de sanidade na época. Ela tinha que ficar separada. No período do fluxo, ela ficava separada da família, ela ficava separada da sociedade, ela ficava separada da sinagoga, ela ficava separada do templo. Ela ficava separada enquanto estivesse no período do fluxo. Só que a Bíblia diz que no capítulo 15, no versículo 28, se eu não me engano, de Levítico, a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para Moisés, Moisés, se esse fluxo de sangue se prolongar além do normal, ela é considerada imunda enquanto durar o fluxo de sangue. O que está acontecendo na vida dessa jovem aqui é muito mais do que ela está pensando. Porque o normal são 7 dias. No 8º, ela pegava 2 rolinhas, 2 pombinhos, levava até o sacerdote oferecia um para a expiação do pecado e oferecia o outro como holocausto. Quando ela vai para o lugar, ficar separada, para não contaminar o tabernáculo e não contaminar ninguém, na mente dela está, daqui 7 dias, o fluxo para, eu vou até o sacerdote no 8º dia, apresentarei a minha oferta e voltarei para minha casa. Voltarei para o templo. Voltarei para a sociedade. Voltarei a estudar a lei na sinagoga. Só que, se passam 12 dias e nada, 12 semanas e nada, 12 meses e nada, chega a 12 anos e nada dessa jovem voltar
para a sua família, voltar para a sociedade, voltar para o templo e voltar a ir à sinagoga para aprender a lei de Deus. Agora olha para cá. Eu fui estudar a ciência que estuda o corpo humano. Segundo Marcos e segundo um médico chamado Lucas, ele diz que ela está sofrendo de uma hemorragia. E o que é uma hemorragia? Hemorragia acontece através de um rompimento de uma veia dentro do corpo. Agora, segundo a ciência que estuda o corpo humano, existem 4 tipos de hemorragia. Existe a hemorragia venosa, não é venenosa, venosa, que acontece através de um rompimento de uma veia. Existe o segundo tipo de hemorragia, é a hemorragia interna. Essa hemorragia, ela não tem exteriorização do sangue, ou seja, o sangue não pode ser exposto, é por dentro. Existe a terceira hemorragia, é a hemorragia externa, é quando o sangue sai para fora do corpo. Agora existe a 4º tipo de hemorragia, que é a hemorragia mista, ou seja, é vários tipos de hemorragia no corpo humano. O que cabe nessa mulher não é a hemorragia venosa, não é a hemorragia interna, não é a hemorragia mista, é a hemorragia externa, quando o sangue sai para fora do corpo. O pior vai ser agora. Segundo a ciência que estuda o corpo humano, o que acontece quando uma pessoa perde sangue excessivo? O que acontece quando uma pessoa perde sangue por um longo período? Segundo a ciência, a primeira coisa que acontece, a diminuição de fluxo de sangue para os órgãos, para o coração, para o pulmão e para os rins. O fluxo de sangue diminui. Segundo, acontece um fator chamado choque hipovolêmico. O que é isso? É quando o corpo não tem sangue suficiente nos vasos sanguíneos. Terceiro, hipotensão arterial. É quando a pessoa começa a se sentir fraca e começa a ter vertigens. Quarto, falência de órgão. Quinto, desmaio. Essa mulher está sofrendo 12 anos. O sangue está saindo do corpo durante 12 anos. São 12 anos sem ver o pai. São 12 anos sem estar em casa. São 12 anos sem participar das festas em Jerusalém, no templo. São 12 anos sem frequentar a sinagoga para aprender a lei de Deus. São 12 anos o sangue escorrendo. São 12 anos o sangue saindo para fora do corpo. Segundo a ciência, já era para ela ter morrido faz tempo. Não há falência de órgão. Os órgãos não param de funcionar pela diminuição de fluxo de sangue enviada para os órgãos. Então, segundo a ciência, já era para ela ter morrido. E por que ela não morreu? E ela está indo atrás do milagre, mas mal sabia ela que ela era o milagre ambulante. Você não pegou não, eu vou melhorar. Já era para ela ter morrido faz tempo. Segundo os cálculos da ciência, já era para ela ter morrido faz tempo. Segundo os cálculos, já era para ela ter descido à sepultura faz tempo. Você não pegou não, né? Mas segundo alguns cálculos, já era para nós ter morrido faz tempo. Segundo os cálculos dos vizinhos, já era para ter morrido faz tempo.
Segundo os cálculos dos médicos, já era para ter morrido faz tempo. Segundo os cálculos policial, já era para ter morrido faz tempo. Segundo a boca do A, do B e do C, já era para ter morrido já faz tempo. Mas não morreu porque está aqui. Sabe por quê? Porque a graça de Deus te basta. Se fosse pela boca de A e de B, eu já não estava aqui hoje. Se fosse pelos cálculos do vizinho A, do vizinho B, do vizinho C, ou se fosse pelos cálculos do parente A, do parente B, ou se fosse pela boca de pregador B, pastor fulano, nós não estava aqui. Mas pela boca de Deus nós estamos aqui para dar glória ao nome do Senhor que fez os céus e a terra. Está entendendo que é muito mais daquilo que está escrito aqui? Quando você começa a meditar e a juntar os textos, você vê que a coisa é mais séria do que nós pensávamos. Agora, entra gente, sai gente e ela lá. O que entrou com ela já saiu, já voltou 10 vezes e ela lá. Agora o que vai chamar a atenção é agora. Existe duas histórias em uma. Jairo chamou Jesus, Jesus se levantou e está indo no caminho até a casa de Jairo. São duas histórias aqui. Agora o que me chama a atenção é isso. Jairo chega primeiro. Mas quem recebe o milagre primeiro não é Jairo, é ela. Agora, por quê? Porque Deus age conforme a nossa necessidade. Jairo chega primeiro, mas quem recebe a bênção primeiro é a mulher que chega depois. Por quê? Porque Deus age conforme a nossa necessidade. Só que a Bíblia não mostra que Jairo murmurou. A Bíblia não mostra que Jairo reclamou. Ele poderia ter dizendo assim, mas Senhor, quem te chamou primeiro foi eu, o milagre tem que ser meu primeiro. Não, não falou. Sabe o que Deus colocou no meu coração aqui? Não importa quem chega primeiro, não importa quem chega por último, o que importa é o milagre que você também vai receber. Porque tem cristão há muito tempo já dentro da igreja e o outro já chegou depois dele, ele já está jejuando faz tempo, orando faz tempo, pregando faz tempo, o outro chega depois, recebe primeiro, é lógico. Deus ele age conforme a necessidade, mas não murmure, não reclame. O importante é que o teu já está a caminho e também vai chegar. Duas histórias em uma. Um tem nome, Jairo, o outro não tem. Um tem posição, é príncipe, o outro não tem. Um é rico, o outro não é. Até era, mas gastou tudo com os médicos, ficou pobre. Vou repetir. Um tem nome, o outro não tem. Um é rico, o outro não tem. Um tem posição, a outra não tem. Mas olha o texto. Tanto que tem posição, como que não tem. Tanto aquele que tem, pastor já pegou, como que não tem. Como aquele que tem posição, aquele que não tem, recebeu o milagre. Ela foi curada e a filha do Jairo foi ressuscitada. Agora sabe por quê? Porque aos pés da cruz Deus não faz acepção de pessoa. Ele atende o rico, atende o pobre, atende quem tem posição, quem não tem, atende quem tem nome e quem não tem. Você não pegou não, né? Hoje, nesta noite, Deus não faz acepção de pessoa. Se tem nome ou se não tem, se tem dinheiro ou se não tem, se tem posição ou se não tem, você vai sair com o teu milagre para a tua casa, porque Deus não faz acepção de pessoa. Na presença de Jesus não tem lugar privilegiado.
Na consulta de Jesus, ele não faz acepção de pessoa de quem paga mais ou de quem paga menos. Você veio até Jesus de volta como você veio da presença dele, não vai voltar. Ele tem milagre nessa noite aqui para a tua casa e para a tua família. Agora, olha agora. Tanto Jairo se prostra, como ela também se prostra, porque ela não vai andando, ela está fraca, ela vai se rastejando. Tanto o rico se prostrou, como o pobre se prostrou. Tanto de posição se prostrou, quando que não tem posição se prostrou. Tanto que tem dinheiro se prostrou, quanto que não tem dinheiro se prostrou aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Vou melhorar isso aqui. Diante de Jesus todo joelho se dobrará. Não tem pequeno, não tem grande, não tem rico, não tem pobre. Todos têm que se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor. Aleluia! Quando Jairo leva Jesus até a sua casa, no meio do caminho, a Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Eu acho que depois de uns meses, ela começou a ficar preocupada e começou a consultar os médicos. Está escrito no plural, vários. Então foi mais de um. E ela começa a pagar o primeiro e não resolve, ela muda de médico. Paga, não resolve, muda de médico. Paga, não resolve, assim sucessivamente. A Bíblia diz que em vez dela melhorar, ela ia de mal a pior. Por que de mal a pior? Porque além de o seu problema físico não ser resolvido, estava perdendo dinheiro. Uma coisa é você estar enfermo, mas com dinheiro. Outra coisa é você estar enfermo sem dinheiro. Ela ia de mal a pior. Consultava os médicos e não resolvia nada. Sabe por quê? Aí ela vai até Jesus e resolve. Por quê? Porque tem coisas que só Jesus pode resolver. Médico não resolveu. Segundo médico não resolveu. Foi no terceiro médico não resolveu. Foi no quarto médico não resolveu. Mas peraí, o que está acontecendo? É que tem coisa que não é para o homem resolver. Tem coisa que é para Deus resolver. Aleluia! Tem coisa que advogado não vai resolver. Tem coisa que ginecologista não vai resolver. Tem coisa que médico não vai resolver. Tem coisa que remédio não vai resolver. Tem situação que a terra não vai resolver. É só coisa para o céu resolver. Tem alguém precisando aqui para que o céu resolva alguma coisa? Tem alguém aqui? Então se prepara, porque enquanto a terra não resolver, o céu vai bater retirado e vai falar: eu estou aqui, vou resolver o teu problema. O céu vai resolver. Glória a Deus. Aqui essa situação não era para a terra resolver. Essa situação aqui era para o céu resolver. Louvado seja Deus. Fica tranquilo. Se está dando tudo errado aqui na terra, fica tranquilo. Quando você levar para o céu, se prepara, porque o céu tem poder para resolver. Uma situação que estava lá em casa, somente o céu resolveu. E esse eu vou acabar agora. Meu pai é um homem justo, um homem trabalhador. Só que no final de semana, não largava o copo.
Minha mãe, crente, chamava o meu pai para ir para a igreja e ele nunca ia. É um homem trabalhador, um homem justo. Pagava as contas de casa, fazia as compras, mas para ir para a igreja, coisa difícil. Agora que eu estou entendendo, não era para a terra resolver, era para o céu. Minha mãe nunca desistiu e sempre profetizava: um dia ele vai estar na presença de Deus. Meu pai tinha um colega chamado, esqueci o nome dele agora, Geraldo. Era colega de copo de bar. Todo final de semana os dois estavam bebendo. Esse amigo do meu pai se converteu primeiro do que ele. Jogou a cerveja fora, amassou a latinha, não quis saber mais de bar e nem da cachaça. O negócio dele só era Jesus.